A gente está falando a respeito dos ciclos de escravidão da mente. Estou trazendo para você aqui alguns entendimentos de como a gente consegue se aprisionar na própria vida através de uma metodologia bem simples, bem básica. A gente vai se enrolando na nossa própria vida com aspectos pequenos, com coisas pequenas. Essas coisas pequenas, elas vão ficando cada vez maiores, maiores e maiores. Então chega um momento que a gente está preso dentro de uma realidade completamente fantasiosa que nós mesmos criamos. Eu quero trazer para você agora alguns exemplos de corrente de pensamentos obsessivos. O que é um pensamento obsessivo? São aqueles pensamentos que ficam rodando dentro da nossa cabeça como se fosse um mantra, como se fosse uma espécie de música chiclete que a gente escuta manhã, tarde e noite. Pensamento obsessivo, pensamento só. Esses pensamentos, que são como chicletes, são os pensamentos que criam a nossa realidade o mais rápido possível. Geralmente esses pensamentos são compulsivos, nos fazem fazer coisas que a gente não quer fazer e criam a realidade que a gente não quer viver. Pensamentos negativos. Exemplos: depressão, suicídio, medo constante da pobreza, medo constante da doença, constante medo de ser traído, obsessão por comida, compulsão alimentar, guerra com outras pessoas dentro da cabeça, é ficar brigando, com outras pessoas dentro da cabeça. Exemplo: você teve alguma discussão com alguém ou você está passando por algum conflito com alguém e você muitas vezes está diante dessa pessoa e você não fala para ela aquilo que você acha que seria a resposta mais adequada. Então, depois que você está sozinho, você começa a visualizar a imagem da pessoa, o rosto da pessoa, imaginando que você está conversando de verdade com ela, e aí você cria as mais lindas e estratégicas palavras para dizer para ela. Aquelas respostas maravilhosas que você acredita que seriam as respostas que humilhariam a pessoa e colocariam a pessoa no lugar dela. Essas guerras com outras pessoas dentro da cabeça é o que ocasiona, por exemplo, todos os problemas que a gente tem de relacionamento na nossa vida. Outro exemplo de corrente de pensamento obsessivo são as dívidas, etc. Tudo que mantém a gente aprisionado em um padrão de vida específico, em um determinado padrão de vida, é porque a gente está viciado em determinado tipo de pensamento. Todos os pensamentos obsessivos, eles são viciantes, todos, sem exceção. Mesmo que eles sejam pensamentos muito negativos, eles são viciantes. A pessoa, por exemplo, que ela pensa constantemente na pobreza, ela não quer a pobreza, mas ela continua viciada em pensar na pobreza. Geralmente como uma pergunta que ela faz para ela mesma, perguntando: por que eu não consigo sair da pobreza? Por que eu não ganho dinheiro? Por que todo mundo ganha dinheiro e eu não ganho dinheiro? Ela sempre fica se perguntando o oposto daquilo que ela quer criar. Apesar de autodestrutivo, quem os tem geralmente se identifica com eles, como se fossem os próprios pensamentos. Como eu acabei de dizer, o pensamento de pobreza não é você. Isso é um exemplo. Vamos supor que você seja pobre e você tem um pensamento de pobreza. Você é pobre exatamente por causa desse padrão de pensamento. Agora, esse pensamento não é você. Agora, como você é viciado em pensar nisso, você se vê como uma pessoa pobre porque você se identifica com esse padrão de pensamento. Você sente pena de si mesmo porque acredita que você é assim. Então você diz: por que eu sou pobre? Poxa, que vida é essa minha? Por que outras pessoas ganham dinheiro e eu não ganho? Poxa vida, por que minha vida é desse jeito? E aí você começa a sentir pena de si mesmo, se autoflagelando. A sua atitude na vida, neste caso, é de vítima, de coitada. Então, dia após dia, você continua pensando na mesma coisa, se identificando com essas coisas que você pensa. Aí você pensa na mesma coisa e começa a se identificar cada vez mais com o que você pensa. A coisa é criada cada vez mais na sua vida. Você fica completamente acorrentado no pensamento que você é viciado em pensar e você não entende o porquê que você não consegue sair dessa situação em que você está viciado em estar. E então o padrão de vitimização aumenta ainda mais. Você sente pena de si mesmo por acreditar que é dessa forma e principalmente acreditar que é incapaz de sair dessa situação. O que é pena de si mesmo? Tadinho de mim. Eu estou passando por essa situação e não consigo sair disso. Isso é um padrão de pensar. Isso é só um padrão. A pessoa acredita que ela é incapaz de sair daquela situação. Por quê? Porque ela se vê naquela situação e tem pena de si mesmo, achando que ela é
achando que ela tem menos poder do que o próprio pensamento que ela está mantendo na cabeça. Claro que cada um de nós é infinitamente maior do que qualquer padrão de pensamento que a gente tenha. Mas por a gente estar obcecado naquele pensamento, a gente começa a se ver um gafanhoto diante de gigantes. A depressão, por exemplo, é o vício em pensar negativo, em sentir amargura na vida. E qualquer vício, como você sabe, é viciante. O sol brilha, mas a pessoa com depressão vive em sua caverna, longe do brilho do sol. Todo pensamento destrutivo, ele é viciante. Ele é viciante porque a pessoa fica como se ela estivesse grudada numa areia movediça, em que a pessoa vai lutando com o ego. Chega uma hora que ela para de se debater e decide deixar a vida conduzir ela do jeito que a vida quiser. Ela para de se tornar uma pessoa ativa para se tornar uma pessoa passiva. Então a vida vai viver essa pessoa do jeito que a vida quiser, ou seja, de acordo com seus padrões de origem. Alguém viciado em ter depressão e não na cura sempre vai dizer: a minha depressão não é vício de pensar negativo. Veja só, a minha depressão. Vou enfatizar mais uma vez, a minha. Essa a minha significa uma pessoa que está se identificando a si mesmo, ser humano, com aquele padrão, com aquela doença, com aquele aspecto, com aquela mentalidade, com aquele pensamento dominante. Você está compreendendo? Quando a pessoa ela está viciada no problema e não na solução, quando ela está viciada na doença e não na cura, ela enxerga a si mesmo como sendo a coisa na qual ela está viciada. Por exemplo, o meu vício de alcoolismo, o meu padrão de não sei o quê, a minha depressão, a minha cólica, a minha não sei o quê, a pessoa se vê a doença, a pessoa se vê o problema, a pessoa se vê a dívida, a pessoa se vê o problema em si. Quando a pessoa não se identifica com a coisa, ela nunca diz a minha. Ela nunca se diz eu sou. Ela nunca diz isso. Pelo contrário. Então a pessoa, às vezes, ela enche a boca, né? E ela diz assim, a minha depressão não é vício de pensar negativo. Meu médico me disse que eu tenho esse e aquele problema e que a minha depressão é química, é física, é biológica, é histórica, é fisiológica. E seja lá qual for a espécie possível que arrumaram para identificar essa pessoa. De qualquer modo, seja lá a espécie que tenham classificado a depressão para essa pessoa, ela fala assim, é minha, é meu, eu sou assim, eu sou depressão, eu sou depressiva. Ela nem se toca que ela não é isso, que ela é filho de Deus, autenticamente criado com poder e autoridade para ser quem quiser, mas por estar com esse vício, por estar com esse padrão, com essa corrente de pensamento, a pessoa se torna o próprio padrão, o próprio vício, a própria corrente, o próprio estado. Bem, se tem outra pessoa dizendo que você tem ou não terá na sua vida, então é ele que é o criador da sua realidade, você não acha? Quando a gente é o criador da nossa vida, é a gente que diz o que a gente tem que ter ou não. Quando tem outra pessoa classificando a gente, significa que ela está dizendo o que a gente vai ter ou não na vida. Então, se ele é o criador da sua realidade, você pode aceitar o que ele diz ou pode se recusar e decidir que vai resolver isso custe o que custar. Você consegue me compreender? Se você tem depressão e acha que não é viciado em pensar negativo, então comece a fazer uma análise profunda no que você pensa, analisando a si mesmo e veja se você é um ser poderoso, vivendo na excelência, como líder e construtor da vida, um audaz participante da nobre e expansão da vida, ou veja se você pensa mais como um derrotado, um fracassado, uma pessoa que não consegue mudar, uma pessoa que está lutando, mas é uma pessoa injustiçada. Preste atenção quais são as qualidades dos teus pensamentos, se você é ou não, por causa de um padrão determinante que habita dentro do seu sistema cognitivo. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu tinha depressão, eu lembro que eu vivia quase morta, literalmente. Eu não tinha energia nem para viver. Então eu pensava, faço todas essas coisas, mesmo nesse padrão altíssimo de depressão. Eu fico imaginando o que eu faria se eu não tivesse depressão. Imagina se eu não tivesse, se eu não vivesse o tempo todo com esse sono crônico que eu tenho, letargia crônica, sem energia, com esses pensamentos horríveis que eu tenho de morte. Imagina como eu seria. Eu ficava com esse pensamento, eu digo, cara, eu faço tudo que eu faço para viver, me arrastando, mas eu faço. Eu fico pensando como é que eu seria se eu não tivesse nada disso.
Que pessoa eu seria? Aí um dia eu disse, quer saber? Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que vai acontecer mesmo. Mas eu vou me tornar essa pessoa que vai fazer todas as coisas sem esse padrão. Eu vou fazer todas as coisas que eu fui impedida de fazer até hoje na minha vida por causa dessa porcaria que me controlou desde a minha infância. Foi essa atitude que eu tive. Eu não fiquei mais pensando, poxa, eu vou ter que conviver com isso. Poxa, se não fosse a depressão, poxa, se não fosse isso, poxa. Era só isso que eu fazia. Não aguento mais esse sono, não aguento mais essa tristeza, não aguento mais não ter isso, não ter aquilo, não aguento mais não ter energia para nada, não aguento mais me olhar no espelho e me achar horrível, não aguento mais isso. Eu parei com essa conversa, eu disse, quer saber, eu vou resolver isso. Então talvez você diga assim, eu não posso ser essa pessoa de sucesso porque eu estou doente. Se eu não tivesse depressão, eu seria uma pessoa de sucesso. Eu só não sou uma pessoa de sucesso porque eu estou doente. E eu lhe digo, não. Você está doente porque não quer assumir ser essa pessoa de sucesso. Abra seu coração agora para ouvir o que eu estou lhe falando. Ouça com seu espírito. Não escute com seu ego. Você, se não está sendo uma pessoa de sucesso, não é porque você está doente. É o contrário. Você está doente porque está rejeitando assumir ser uma pessoa de sucesso. Tem alguma coisa que impede você de ser uma pessoa de sucesso, seja um medo, falar em público, medo de sucesso em si, medo de Deus, medo de ter dinheiro e se prejudicar na vida. Existe alguma coisa que impede. Como você está frustrando o sucesso dentro de você, para não assumir esse grau de responsabilidade, você acabou ficando doente. Você consegue compreender que é o contrário? Então veja, todas as pessoas que venceram depressão ou qualquer outro transtorno ou sofrimento grave, no que elas se tornaram? Você já prestou atenção? A pessoa que consegue vencer a depressão, no que ela se torna? São os líderes do planeta. Se você fizer uma pesquisa a respeito das pessoas que conseguiram hoje transcender, estão nos topos das lideranças em qualquer parte do mundo, em graus também, né? Porque existem líderes em todas as faixas etárias, em todos os patamares financeiros, em todos os estilos. São aquelas pessoas que estão à frente de alguma coisa. Preste atenção que são pessoas que venceram uma infância terrível. Venceram suicídio, venceram depressão, venceram drogas. Preste atenção que foram pessoas que tiveram vidas horríveis. Por quê? Porque uma pessoa dessa, se ela consegue assumir a responsabilidade pela própria vida, sabe o que acontece? Ela não tem outro caminho, a não ser se livrar de tudo que está atrapalhando a vida dela e ir direto para o topo. Ela não fica no meio do caminho, ela vai direto para o topo. Mas como a gente sabe, ninguém tem a vida que tem por acaso. Você deve saber disso. Ninguém encontra um pote de ouro por acaso. Ah, eu ia passando aqui e encontrei um pote de ouro no final do arco-íris. Que é isso? Isso não existe. Porque para você ter encontrado um pote de ouro no final do arco-íris, você tem que ter atravessado o arco-íris. Então é necessário muita coragem, muita responsabilidade para curar a própria vida e se tornar um sucesso. A fraqueza não existe na vida de uma pessoa que cria a própria vida. Eu não estou dizendo que a gente não passa por dias difíceis, os dias maus, todos nós enfrentamos eles. Todo mundo tem os dias em que passa por letargia, preguiça, que passa por não sentir vontade de fazer nada. Todo mundo é assim. Todo mundo tem uma tendência a ter aqui e acolá pensamento negativo, só que a pessoa não se deixa abater por isso e ela vence a si mesma. Então, depressão, assim como todos os outros problemas de pensamentos obsessivos, é um problema realmente. Claro que é. Não seria uma coisa tão crescente no mundo e praticamente responsável por grande parte das mortes em todo o planeta se não fosse algo sério. Realmente sério. Só que a pessoa ela precisa entender que ela é maior do que isso. E a pessoa só consegue se ver maior do que a depressão, maior do que qualquer problema desses, problemas que são graves, se a pessoa acessar o verdadeiro eu dela, porque o verdadeiro eu dela é a centelha, é o poder infinito, é Deus. E esse poder imanente dentro do ser humano tem a capacidade de remover qualquer tipo de fantasia criada pelo ego. Quando uma pessoa está mais ligada no problema do que em seu poder pessoal, ela costuma defender o problema com unhas e dentes. E isso não pode acontecer. Eu sei que não é frescura. Eu tive 22 anos de problemas crônicos com depressão suicida a nível bem avançado. Eu conheço esse mal de perto, eu sei do que ele é capaz de fazer. E se você que está me escutando está passando por esse problema, tenha certeza que eu nunca na minha vida direi que isso é frescura ou que isso não é um problema. Eu conheço de perto o que esse problema pode ocasionar na vida de um ser humano.
E eu sei a capacidade e a dor, a luta que uma pessoa tem que passar para vencer isso aí. Eu posso até afirmar que nada pode curar uma pessoa de uma depressão em nível grave, que não seja, ainda mais uma depressão hereditária, que muita gente tem, como eu tive, herdada, né, geneticamente, se não for despertando o verdadeiro eu, se não for despertando Deus em si. Existem vários tipos de depressão, claro, vários tipos, e algumas pessoas são depressivas desde a sua mais pequena infância. Outros foram se tornando, na vida adulta, passaram por certos tipos de situações realmente difíceis. Então, cada caso é um caso. Cada pessoa que está hoje doente, passando por essa situação de conflito consigo mesmo, com a sua alma deprimida, sentindo dores profundas dentro de si mesmo, vivendo uma vida praticamente morta, essa pessoa, cada pessoa é um caso em particular. É por isso que cada pessoa tem que ser analisada de um modo particular e a cura para cada pessoa, a cura é uma só para todo mundo, mas para cada pessoa a coisa é aplicada de um modo totalmente particular. Agora veja só, você jamais se tornará a pessoa que deseja sim curar todos os sofrimentos da sua alma. Eu vejo que esse aqui é um grande problema. A gente não cura os problemas da nossa alma tentando descobrir quais são os conflitos de um por um e tentando curar de um por um. Isso realmente não funciona. Porque aí você vai passar quantas encarnações ou quantas vidas ou sei lá o que para curar isso. A gente cura a nossa vida assim, a gente desperta Deus em si, a gente desperta o nosso verdadeiro eu, a gente transcende a doença. Não é que o problema vai sumir, é que você está acima do problema. Não é que a depressão vai sumir, é que agora você está acima da depressão. Todos os teus padrões mentais, eles são elevados e você vê as coisas que vibravam baixo como algo inacessível a você, porque você está aqui em cima e as coisas que te perturbavam, elas continuam embaixo, mas agora não te perturbam mais. Então, a importância é ter um primeiro conhecimento a respeito de si mesmo para entender como a sua estrutura psicológica funciona. A partir disso, buscando despertar Deus em si, o seu verdadeiro eu, começa um processo de autotransformação e autocura, aonde você transcende acima de tudo aquilo que antigamente te perturbava, te maltratava, te feria, te fazia sofrer.